Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente. Agora nós vamos iniciar o segundo módulo do nosso minicurso sobre a importância da segurança do trabalho em um canteiro de obras. O nosso grupo, é composto por mim, Lisa Bruna, Vitória Rigueto, Taine Araújo e Vinícius Rian. Nós somos acadêmicos do 6º período de Engenharia Civil no Instituto Federal de Rondônia. Bom, para quem perdeu o primeiro módulo, eu acho interessante que vocês assistam antes, pois ele é tão importante quanto esse, e ele é importante para entender esse também. Então, vamos iniciar. Próximo slide. Bom, inicialmente, nós vamos falar do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Bom, o PPRA, como diz o nome, é previsto, normatizado pela norma regulamentadora 9. Como o nome diz, o documento contempla os riscos ambientais à saúde dos trabalhadores. Sua elaboração é feita pelo técnico ou engenheiro de segurança responsável pela obra. Para tanto, o profissional avalia todas as áreas e atividades a serem realizadas. Depois, faz a listagem dos riscos. Bom, o PPRA ele é obrigatório a todas as empresas e instituições que admitam trabalhadores em regime CLT. O principal objetivo do programa é promover ações que contribuam para a preservação da segurança e saúde dos funcionários. Bom, é exatamente por meio do PPRA que a empresa avalia os possíveis riscos no ambiente de trabalho e delimita quais medidas serão adotadas de acordo com esses riscos, né? Essa é a definição prevista na norma regulamentadora 9. É parte integrante do PPRA um conjunto mais amplo de iniciativas relacionadas à saúde e segurança do trabalho, SST, ao qual inclui-se o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Os dois programas são complementares. Dessa forma, o PPRA atua na antecipação, no reconhecimento, na avaliação e no controle da ocorrência dos riscos ambientais. Já o PCMSO é direcionado ao diagnóstico e rastreamento precoce de agentes que possam causar danos à saúde dos trabalhadores e dos colaboradores. Bom, vamos lá. O que deve conter o PPRA? Próximo slide, por favor. Aqui é o exemplo do PPRA, mas eu vou explicar o que deve conter no PPRA. Bom, primeiro, planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. Segundo, estratégia e metodologia de ação. Terceiro, forma do registro, manutenção e divulgação dos dados. Quarto, periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. E qual é a importância do PPRA para a empresa? Bom, a importância do PPRA é por meio dele que é possível reduzir os acidentes de trabalho, né? E as doenças ocupacionais.
Além disso, também ele é possível reduzir os gastos dos funcionários afastados e absenteísmos. Bom, ele é importante, pois ele evita o afastamento por meio de acidentes de trabalho, ele diminui a instabilidade de equipes, evita autuações e fiscalizações trabalhistas, ele reduz a ocorrência de processos trabalhistas, enfim. Outro fator muito importante em relação à segurança, ao bem-estar, à qualidade de vida dos trabalhadores, o que traz consequências para a produtividade da empresa, de maneira geral. Enfim, este é um exemplo do PPRA. Ele é, vamos dizer assim, ele é composto por análise qualitativa e análise quantitativa e recomendações para a adequação às normas de segurança, né? A análise completa os riscos no ambiente de trabalho, né, como está no exemplo, e ele contempla os riscos, como foi explicado no primeiro módulo, no mapa de risco, os riscos físicos, os riscos químicos, os biológicos e os de radiação. Agora, nós vamos falar sobre outro programa que ele é muito, muito, muito importante, que é o PCMAT. O PCMAT é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho. Ele é regido pela norma regulamentadora 18, que é uma das mais importantes, né, do conteúdo das normas. Ele é exigido em obras que contêm a partir de 20 trabalhadores. Então, se a obra tem 20 trabalhadores, é obrigatório ter o PCMAT. Continuando aqui, o que é o PCMAT? O que significa, né? O que significa o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção? O PCMAT ele é regulamentado pela norma regulamentadora 18, através da portaria 13.214 de 78. E para que ele serve? Bom, o PCMAT serve para estabelecer procedimentos de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implantação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Resumidamente, né, o PCMAT ele dita uma série de medidas de segurança que devem ser tomadas, adotadas durante a obra, durante o desenvolvimento da obra, no canteiro de obras. Esses procedimentos, né, de segurança que visam antecipar os riscos possam ser definidos estratégias para evitar acidentes de trabalho e o aparecimento de doenças ocupacionais, digamos assim. Quem precisa ter o PCMAT? Norma regulamentadora 18 exige que o PCMAT seja elaborado por um profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. Ou seja, ela só pode ser elaborada, né? O PCMAT só pode ser elaborado por um profissional ou um técnico de segurança do trabalho. E ele tem que conter os seguintes itens. Primeiro, o memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil de tarefas
e operações, riscos de acidentes e doenças ocupacionais, medidas preventivas. O segundo, projeto de execução de proteção coletiva, conforme as etapas da edificação. Terceiro, especificações técnicas das proteções coletivas e individuais utilizadas. Quarto, cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT, também de acordo com os estágios da construção. Quinto, um layout inicial e atualizado do canteiro de obras, incluindo previsão de dimensionamento das áreas de vivência. E, por fim, um programa educativo que contemple a temática da prevenção de acidentes, com carga horária. Bom, é necessário, né, que o PCMAT esteja sempre disponível no canteiro para que os trabalhadores possam consultá-lo ou para o caso de uma fiscalização. Além disso, né, ele é muito importante atentar para os seguintes erros mais comuns ao elaborar o PCMAT. Os erros mais comuns são listados no seguinte. Primeiro, deixar de apresentar documentos indispensáveis, como análise de riscos, especificações técnicas para equipamentos de proteção individual, considerar no projeto um layout compatível com o canteiro, o PCMAT incompleto ou impreciso, ele tem que estar bem completinho, bem claro, para os trabalhadores poderem entender perfeitamente. Deixar de efetuar as atualizações conforme o andamento das obras, tem que estar sempre atualizando ele, assim como a obra está sempre se atualizando também. Apresentar os cronogramas inconsistentes com as fases da obra, inexistência de articulação com os PPRAs das empresas subcontratadas, apresentar projetos não identificados com a obra e, por último, conjunto de treinamentos insuficientes para as situações de riscos da obra, né? Principalmente com relação às reciclagens necessárias. Próximo slide. Bom, a gente sabe que o PPRA é muito parecido com o PCMAT. E eu vou explicar aqui um pouco sobre a diferença entre eles. O PCMAT, né, junto com o PPRA, no mesmo volume, acaba criando assim, um programa mais robusto, um programa que se preocupará com a parte da higiene ocupacional e ainda com evitar acidentes e doenças do trabalho. Essa é a junção perfeita, né? Claro que algumas obras profissionais optam por elaborar o PPRA separado, mas lembrando o que diz na norma regulamentadora 18, né? Na Constituição Civil é obrigatório mesmo ter o PPRA juntinho com o PCMAT. E aí, qual é a diferença? O PPRA, ele contará na obra quando ela tiver a partir de 20 pessoas no regime CLT. E a norma regulamentadora 18 diz que o PCMAT deve cumprir diretrizes da norma regulamentadora 9. Na prática, esse item mostra que o PPRA e o PCMAT acabam formando um único documento, ainda com o nome de PCMAT. Agora, essa é a diferença. Vamos para o próximo. Bom, agora vamos falar sobre o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. O DDS tem como objetivo trazer a conscientização sobre a prevenção dos acidentes de trabalho. A prática parte do princípio da repetição dos conceitos e alertas para a consolidação na mente no canteiro de obra do trabalhador. O DDS também é um momento propício para ouvir dúvidas, para o próprio trabalhador tirar dúvidas
com o técnico ou com o engenheiro responsável sobre o tema e dar sugestões, reclamar sobre alguma coisa que eles perceberam que faltou na obra, e reclamar sobre seus direitos que eles perceberam que estão faltando. Isso é uma maneira de trazer mais eficácia para a equipe, de mapear e neutralizar riscos. Porque, às vezes o engenheiro, o técnico responsável, ele pode não perceber alguma coisa, mas já o trabalhador que vive no cotidiano da obra, ele percebe algumas coisas que, como eu disse, o engenheiro não percebe. Durante o bate-papo, durante o diálogo, o líder da equipe ou técnico de segurança passa instruções básicas e promove as discussões sobre os temas relacionados à prevenção de acidentes, segurança, meio ambiente, saúde e qualidade. O intuito não é explicar no detalhe do procedimento da segurança. Para isso que os colaboradores precisam de treinamentos específicos. O DDS é basicamente para refrescar a memória sobre tópicos já aprendidos anteriormente. Pode passar. Dicas para implementação do DDS. Informar os funcionários. Uma boa prática do DDS começa a partir do momento que a gente informa o trabalhador, o funcionário, de como funciona. Então, previamente ao início da prática, a gente conversa com eles, explica, relembra sobre o que já foi tratado. Falar sobre casos reais. Uma forma de fixar na mente, alertar e trazer mais para a realidade, para que o trabalhador compreenda os riscos, é falar de casos reais que já aconteceram. Isso chama muito mais a atenção do ouvinte. Estimular a participação. É nesse momento que você vai estimular que o trabalhador tire dúvidas, que faça reclamações, que ele lembre alguns tópicos que ele percebeu que está faltando, e simplificar a linguagem. A simplificação da linguagem ajuda com que ele compreenda. Usar muitos termos técnicos dificulta o aprendizado de quem está ouvindo. Mantenha um diário. O diário seria para repetir os temas já citados para que fixe na mente do funcionário. E aborde temas atuais. Próximo slide. Os EPIs são os equipamentos de proteção individual. O uso de EPIs aumenta na segurança de todos que estão dentro do canteiro de obra. O EPI, especificamente, é o equipamento individual, mas eu já vou falar dos equipamentos coletivos. O EPI ele é previsto na NR6 e é de grande importância que esses equipamentos sejam compreendidos. E é de grande importância entender que esses equipamentos não são os únicos responsáveis pela segurança do trabalhador. Não adianta achar que só você está utilizando os EPIs resolveu todo o problema. Você está 100% seguro. Próximo slide. Alguns exemplos de EPIs, a gente tem as luvas de raspagem, luvas de látex, óculos de proteção, máscaras, capacete, protetor auditivo, calçado de proteção, cinto de segurança, tipo paraquedistas. Anteriormente, no módulo 1, por isso que a gente pede para que olhe o módulo 1, eu citei alguns problemas causados pela não utilização desses EPIs. O capacete, a queda de materiais às alturas, pode cair na cabeça, então é necessário o capacete. Até para o funcionário, caso bata a cabeça em algum lugar, ter a proteção. Os óculos de proteção sobre faíscas, poeira para não entrar no olho. Protetor auditivo, como já citado, barulhos de 85 decibéis para cima prejudicam a audição do trabalhador. Então, é necessário a utilização do protetor auditivo, principalmente aqueles que são expostos durante longos períodos. Calçados de proteção, para não pisar em pregos e não machucar o pé do trabalhador, para evitar que bichos peçonhentos piquem e interfiram no trabalhador.
Cinto de segurança do tipo paraquedista para trabalhos em alturas é extremamente necessário, para que o trabalhador não acabe caindo por um descuido, ou, querendo ou não, um trabalho à altura é de alto risco e é necessário esse tipo de equipamento. A gente não pode ver os EPIs como frescura ou achar que não precisa disso. Eu não preciso, comigo não vai acontecer, eu tenho confiança nisso. A gente nunca sabe, é necessário. Se existe uma norma, é porque é necessário, que tenha ocorrência que aconteceu alguma coisa. Próximo slide. Como eu falei, os EPCs são equipamentos de proteção coletiva, diferente do EPI, que é individual. São dispositivos que aumentam a segurança dentro do canteiro de obras. São regulamentados pela norma NR4 e pela NR9. Próximo slide. São exemplos desse tipo de equipamento: cones e cavaletes, que são utilizados na sinalização, placas e fitas de sinalização, alarmes e sensores de presença, plataformas, grades, guarda-corpo, extintores de incêndio, corrimão, barreira contra luminosidade e radiação, também é muito importante, chuveiro lava-óleos para caso de contaminação química, mexendo no material é necessário para que o funcionário consiga se limpar, mesmo com a utilização do óculos, às vezes a contaminação. Sistema de ventilação e exaustão, proteção contra ruídos e vibrações, sistema de iluminação de emergência, e a gente também deve ressaltar que esse tipo de material deve ser disponibilizado pela empresa responsável, não é de responsabilidade do funcionário ter seu equipamento, é disponibilizado para ele pela empresa. Próximo slide. Procedimento de emergência. Uma coisa que a gente deve lembrar é que toda obra ela precisa desse tipo de procedimento. As normas servem para evitar que ocorra emergência, mas nem sempre é possível. Portanto, a obra tem que contar com um PAE, que é o Plano de Ação de Emergência, que é um documento que lista todos os possíveis casos que podem, todos os riscos da obra que podem ocorrer e quais seriam as medidas que devem ser tomadas caso aquilo ocorra. Contaminação química deve ir para tal lugar, fazer tal procedimento para que ocorra o menor dano possível para o trabalhador. Próximo slide. O que fazer no caso de um acidente? O atendimento deve ser imediato ao acidentado, deve-se fazer um isolamento do local, preservando até a realização das perícias da polícia e do ORMT, comunicação da autoridade policial e ao ORMT, que está no artigo 2 da portaria 589. Tem que haver um registro de boletim de ocorrência, a elaboração e registro, a comunicação de acidente do trabalho, do CAT, efetuar procedimentos que as autoridades tenham determinado. Quando ocorreu o acidente, a polícia ou a RMT vai passar os procedimentos do que deve ser feito, e aí deve ser feito os procedimentos. Efetuar análise das causas do acidente pelo SESMIT, CIPA e direção, registrando formalmente as providências propostas que serão realizadas para evitar sua repetição. Isso é de extrema importância, porque quando ocorre um acidente, a partir do momento que você entende o que ocorreu e o porquê ocorreu, tem que corrigir o mais rápido possível, para que não haja novos acidentes exatamente no mesmo problema, no mesmo ponto. Dar assistência sequencial ao acidentado ou a sua família. Querendo ou não, dependendo do acidente, o trabalhador vai ficar impossibilitado de trabalhar. E ele ficou impossibilitado de trabalhar por quê? Porque ele está no seu período de trabalho ou um acidente. E é de responsabilidade do empregador. Por isso que vale lembrar que é de extrema importância a atenção
um engenheiro responsável, um técnico responsável, porque no final tudo cairá sobre o empregador. Próximo slide. Agora nós iremos falar um pouco sobre a CIPA, um assunto que anteriormente foi citado pela Taine, que explicou um pouco sobre. E nesse momento agora nós vamos aprofundar um pouco sobre esse assunto. CIPA e SESMET. Segundo a ANR, que discorre sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, as organizações, a partir de 20 funcionários, precisam ter uma CIPA constituída. O objetivo dessa CIPA é, além de prevenir acidentes, proteger contra doenças decorrentes do trabalho, que não é específica de uma determinada função ou profissão, mas tem origem, ainda que não exclusivamente, nas atividades desenvolvidas pelo trabalhador, que, em razão de condições peculiares em que o trabalho é desenvolvido. Essa CIPA é formada por representantes do empregador e dos empregados. Pode passar. É função dessa CIPA identificar riscos do processo de trabalho e elaborar mapas de riscos com a assessoria da SESMET, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Ela tem que elaborar planos de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho, realizar verificação nos ambientes e nas condições de trabalho, visando a identificação de situações de riscos, divulgar aos trabalhadores as informações relativas à segurança e saúde do trabalho, participar das discussões promovidas pelo empregador para avaliação de impactos e alterações no ambiente e no processo de trabalho, requerer paralisação ou no setor que considere haver risco ou que esteja iminente esse risco. Participar da análise e das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas que forem identificados. E também realizar nas suas reuniões uma avaliação do cumprimento de metas fixadas no plano de trabalho que foi anteriormente feito, né? E discutir as situações de riscos que foram identificadas na construção. Pode seguir. O SESMET, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentado pela NR4, ele é composto por uma equipe de profissionais da saúde, que eu vou citar a seguir. Essa equipe trabalha dentro das empresas e tem como função proteger a integridade física dos trabalhadores. Pode seguir. E essa equipe conta com os seguintes profissionais: médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico em segurança do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. Pode seguir. Dentre as obrigações do SESMET estão aplicar os conhecimentos de engenharia e segurança e medicina do trabalho ao ambiente do trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas, equipamentos, de modo a reduzir e até eliminar os riscos que ali são existentes à saúde do trabalhador. Promover também a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais, tanto por meio de campanhas quanto de programas de duração permanente. E também tem a função de esclarecer e conscientizar os empregadores sobre os acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, os estimulando em favor da prevenção, né, nesse meio. Pode seguir. Agora eu vou falar um pouco sobre a organização do canteiro.
Essa organização do canteiro se faz necessária, pois ela é fundamental para a prevenção de acidentes, porque um ambiente desorganizado ele é muito mais suscetível a ocorrer acidentes. Ela tem uma NR que é a NR 18, que exige que o canteiro de obra seja um local seguro e organizado, para que colabore com as boas condições de trabalho e que assim melhore o fluxo dos colaboradores, máquinas e materiais no canteiro, tornando esse processo de construção mais seguro, sendo, portanto, basicamente esse layout do canteiro importante para organizar e trazer uma segurança da obra e para todos os envolvidos. Faz parte de boas práticas a instrução e a supervisão dos operários para que mantenham o local de trabalho limpo e organizado durante a obra. Pode seguir. E para manter a ordem, seguem algumas dicas. Criar um local específico para guardar materiais e ferramentas. Permitir aos operários somente manter as ferramentas em uso. Orientar os funcionários sobre a importância de manter a limpeza e a organização. Especificar os locais adequados para os equipamentos e máquinas de grande porte. E prever pontos e procedimento de descarte dos resíduos. Pode seguir. E essa sinalização, agora eu vou falar sobre a sinalização. Ela além de orientar quanto às regras de sinalização do canteiro, a NR 18 estabelece as obrigações para os colaboradores. Estes devem usar coletes ou tiras reflexivas na região do tórax e costas quando o trabalho for em vias públicas, para se orientar o público, né, do que eles estão fazendo. Pode passar. Essa NR 18 afirma que o canteiro deve ser sinalizado com os seguintes objetivos: identificar locais de apoio, acesso, circulação de veículos e equipamentos na obra, indicar saídas, manter comunicação por meio de avisos, cartazes ou similares, advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos, e advertir também quanto ao risco de queda, contra o risco de passagem de trabalhadores, onde o pé direito for inferior a 1,80, e alertar também quanto à obrigatoriedade do uso do EPI, específico para a atividade em que foi executado, e também alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais. Pode seguir. Essa sinalização de segurança pode ser classificada como sinais de obrigação, que são aqueles que indicam comportamentos ou ações específicas e obrigações de utilizar o EPI, sinais de perigo, que indicam situações de atenção, precaução, verificação ou atividades perigosas, sinais de aviso, que indicam atitudes perigosas ou proibidas para o local, e sinais de emergência, que indicam direções de fuga, saídas de emergência ou localização de equipamentos de segurança. Pode seguir. Sendo assim, as sinalizações de um ambiente de trabalho na construção constituída por placas, cartazes ou murais que trazem informações, como esses daí, que foram colocados aí no vídeo. As escolhas de peças de sinalizações devem privilegiar uma comunicação direta da informação, sendo, ideal utilizar a imagem com poucas palavras e de forma que o trabalhador veja e ele já entenda a mensagem, já bata o olho e já entenda a mensagem. E é preciso tomar cuidado também com excesso, pois, um local muito sinalizado pode fazer com que a pessoa não preste atenção em tantos símbolos, se tiver muita localização em um lugar reduzido. A NBR 7195
e estabelece cores específicas para cada tipo de sinalização, formando um padrão para todos, sendo a cor vermelha empregada para identificar e distinguir equipamentos de proteção e combate a incêndio, a cor amarela utilizada para indicar cuidado, ela é utilizada, por exemplo, em parte baixa de corrimões, pisos e portas de elevadores que fecham verticalmente. A cor branca, que é empregada em faixas para demarcar passadiços, passarelas e corredores pelos quais circulam exclusivamente pessoas. A cor preta, que é a cor empregada para identificar coletores de resíduos, exceto os de origem de serviço da saúde. A cor azul, que é utilizada para indicar uma ação obrigatória, como determinar o uso de EPI, impedir a movimentação ou energização de equipamentos. Por exemplo, não liga essa chave, não acione. Verde, que é utilizada para caracterizar a segurança, como esse daí que está na imagem, e é empregada para identificar localização de caixas de equipamentos de primeiros socorros, caixas contendo equipamentos de proteção individual, faixas de delimitação de áreas seguras contra riscos mecânicos, e a cor laranja, que é empregada para indicar perigo. Ela é utilizada, por exemplo, em partes móveis ou perigosas de máquinas e equipamentos, recipientes de materiais radioativos ou refugos desses materiais, e sinais luminosos para indicar equipamentos produtores de radiações eletromagnéticas e partículas nucleares. Pode seguir. Agora a gente vai discorrer um pouco sobre as consequências de um acidente do trabalho. Certamente, o trabalhador é a vítima de um acidente, é o principal afetado. Entretanto, todas as partes envolvidas sofrem esse prejuízo. Logo, vamos analisar brevemente as consequências de um acidente de trabalho. E, antes de entender essas consequências do acidente para cada um dos indivíduos, é importante esclarecer que um acidente pode ter resultados diversos, de acordo com a sua gravidade e situação do acidentado. Pode seguir. Nesse contexto, ao sofrer um acidente, o empregado pode necessitar ou se enquadrar em uma das seguintes situações, em que ocorra a necessidade de assistência médica, que é uma situação em que o empregado precisa de um rápido atendimento médico e já retorna às suas atividades. A incapacidade temporária, que é a situação em que o trabalhador precisa ser afastado de suas atividades por um tempo determinado, até que seja plena a sua capacidade de seguir as suas atividades laborais. Pode seguir. A incapacidade permanente, que é a situação em que se constata que o empregado, após devido tratamento, está parcialmente ou totalmente incapaz de exercer sua atividade, ou também o óbito, que é o acidente sofrido culmina no falecimento do trabalhador. Nesses, a necessidade de assistência médica durante o exercício da função é o que tem menos gravidade do que os demais, tendo em vista que não impossibilita o trabalhador de continuar suas atividades. Já a incapacidade permanente e o óbito são gerados por acidentes mais sérios e que, portanto, terão consequências mais pesadas para os envolvidos, pois a morte do empregado em um acidente de trabalho acarreta em vários efeitos jurídicos, entre eles os direitos trabalhistas pela extinção do contrato de trabalho, assim como o direito de indenização para os familiares e dependentes diretamente atingidos pela perda daquele ente. Como anteriormente citado, para a empresa, esses acidentes têm um prejuízo direto e indireto, porque não apenas o trabalhador envolvido é afastado, mas toda a operação é paralisada. Como a gente já citou nesse módulo, quando ocorre um acidente, há toda uma paralisação para descobrir o motivo, fazer todos os procedimentos do PAE para garantir que aquilo não se repita e dar toda a estrutura necessária para o trabalhador. Próximo.
Continuando, a gente tem os impactos na produtividade. Os acidentes de trabalho têm um impacto direto na produtividade por vários motivos. O primeiro é a vítima precisa de um atendimento médico. E se a ocorrência acontecer nas dependências da empresa, afetará também todos os colegas de trabalho que presenciaram o fato. Querendo ou não, quando precisa do atendimento médico, nesses casos, todo mundo que viu tem um dano psicológico nisso, dependendo do tipo de acidente. Então, é tudo feito com cautela, pelo menos deve-se. Provavelmente, a vítima também terá que se afastar do trabalho por um tempo, se a ocorrência não for tão grave, a ponto de afastá-la definitivamente das suas funções, ou mesmo resultar em óbito. Muitos dos acidentes já citados podem causar em morte ou invalidez, fazendo com que o trabalhador tenha que se aposentar por invalidez. Próximo. Os custos salariais. Entre as consequências do acidente, a gente tem o aumento dos custos salariais da empresa. Os primeiros 15 dias do afastamento do trabalhador são de total responsabilidade do empregador, que ele deve continuar recolhendo o FGTS do trabalhador normalmente, porque, querendo ou não, foi na obra dele que o trabalhador se machucou, precisou de atendimento médico, teve todo um processo. Próximo. Multas e encargos. Diante de um acidente de trabalho, a empresa tem obrigação de informar a ocorrência à Previdência Social até o primeiro dia útil, preenchendo a comunicação de acidente de trabalho. Se a ocorrência causar o óbito do trabalhador, a comunicação deve ser imediata, tem que ser feita imediatamente. Se a empresa deixar de cumprir essa determinação, ela pode sofrer outras consequências do acidente de trabalho. No caso, o pagamento da multa, né? Que é um valor entre o limite mínimo e o teto máximo do salário de contribuição. Em caso de reincidência, essa penalidade pode ser dobrada, porque, além disso, né, com base nas informações fornecidas à Previdência sobre os acidentes de trabalho, o Ministério do Trabalho classifica as atividades empresariais de acordo com seu grau de risco para a ocorrência de acidentes. Então, quanto mais acidentes registrados, maior o risco. E aí, consequentemente, a alíquota de recolhimento e grau de risco de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais de trabalho também será maior, gerando mais encargos para a empresa. Próximo slide. Bom, estabilidade provisória. Nela, os trabalhadores que ficarem afastados recebendo auxílio-doença em virtude de acidente de trabalho têm direito à estabilidade provisória, que é no mínimo 12 meses após o seu retorno ao emprego. Isso significa que, durante esse período, ele não pode ser demitido sem justa causa pela empresa. Se a empresa ignorar esse direito, o trabalhador pode ingressar com uma ação trabalhista para ser reintegrado ao seu trabalho, ou, caso isso seja possível, né, receber uma indenização equivalente a verbas que seriam devidas. Então, durante todo o período de estabilidade, com salário, férias, 13º, FGTS, INSS, reajustes, etc. Então, é preciso ter uma atenção. A estabilidade só é garantida se o trabalhador receber auxílio-doença, ou seja, se estivesse afastado por mais de 15 dias. Caso contrário, né,
mesmo tendo sofrido um acidente de trabalho, ele não terá essa garantia de emprego. Próximo slide. Bom, processos trabalhistas e pagamento de indenizações. Nessa parte, uma das principais consequências do acidente de trabalho para as empresas é o ajuizamento das ações trabalhistas pelos empregados ou por seus parentes e dependentes, com a finalidade de receber os direitos não cumpridos pelo empregador, no caso, como a estabilidade provisória e o ressarcimento de danos. Então, conforme previsto pelo artigo 7º da Constituição Federal, se o acidente foi causado por dolo ou culpa da empresa, ela deverá pagar uma indenização ao trabalhador. E se o empregador deixar de fornecer EPIs ou não fiscalizar a sua utilização, por exemplo, ele poderá ser responsabilizado pelo acidente. Então, de modo geral, a empresa só não será responsável pela indenização quando o trabalhador tiver culpa exclusiva sobre o acidente. E isso vai depender muito da análise que o juiz fizer, das provas existentes no processo. É importante saber que existem 3 tipos de indenização que o trabalhador pode receber. Referente aos tipos de danos sofridos, que podem ser os morais, né, que decorrentes da dor, constrangimento ou inconveniências que o trabalhador sofreu por causa do acidente, como longos tratamentos médicos ou traumas psicológicos, né, também. Os danos estéticos, que são danos que afetam a aparência e a autoestima do trabalhador, como cicatrizes ou perda de um membro, por exemplo. E os danos materiais, que eles englobam já os cargos decorrentes do acidente, como os gastos, na verdade, como despesas médicas, os valores que ele deixar de receber em virtude da decorrência, por exemplo. Bom, o ideal é que, diante de uma ocorrência, né, a empresa já se prontifique a arcar todos os custos de atendimento e acompanhe a recuperação do trabalhador. Aí, fazendo isso, né, além de cumprir suas obrigações, ela também vai demonstrar preocupação com o bem-estar do trabalhador, com a saúde e assim por diante. Caso a empresa seja condenada, aí ela deverá pagar as verbas devidas ao trabalhador, as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais devido ao advogado do reclamante, de acordo com a reforma trabalhista. Bom, vale lembrar também que, em casos mais graves, o acidente pode resultar na morte do trabalhador. Já nessas situações, os impactos para a empresa podem ser ainda maiores, incluindo o pagamento de indenização e pensões aos familiares do trabalhador, né, que morreu. Como vimos, a empresa precisa lidar com diversas consequências no acidente de trabalho. E é muito, muito, muito importante tomar medidas para prevenir esses acontecimentos. Observando as normas de medicina, as normas de segurança do trabalho e seguir as regras legais diante de alguma ocorrência, como a emissão da CAT. Próximo. Bom, agora para finalizarmos o trabalho, nós fizemos um questionário com a população sobre o assunto em questão, tá, gente? Ele foi desenvolvido com o intuito de medir o conhecimento da população sobre o assunto. Por que nós fizemos esse questionário, em suma? O nosso objetivo era realmente medir esse conhecimento e entender o que as pessoas sabem sobre esse assunto. É um assunto que ele tem um pouquinho de reconhecimento
na mídia, mas não é aprofundado. Então, nós queríamos ter essa noção de aprofundamento que a população tinha, e por isso nós fizemos. E agora a gente vai dar um pouquinho uma analisada junto com vocês sobre as respostas. Primeira pergunta agora. Pode mudar o slide, por favor. Bom, a primeira pergunta que a gente fez foi: o que você compreende sobre a segurança do trabalho em um canteiro de obras? Bom, nesse momento a gente pode analisar várias respostas diferentes, né? Algumas pessoas colocaram proteção à vida. A proteção à vida, óbvio, é muito importante, sim, mas é vago você falar proteção à vida. É o que, em suma, é de suma importância, óbvio, mas ela falou de uma forma vaga. O que significa? Tá, mas qual no método, qual a metodologia utilizada para proteger a vida nesse questionamento, nessa posição? Tá, a gente protege a vida, tá, mas de que forma? Que normas são utilizadas? Como é utilizado? Conhecimentos, porque às vezes isso é bom até para você, porque na sociedade, por exemplo, quando se está passando perto de um canteiro de obras e você sofre algum acidente, você tem direito sobre isso. Então, as pessoas têm que ter esse conhecimento que você pode recorrer se um dia acontecer com você. Não é porque você não trabalha que você não deva conhecer. Então, teve outras respostas como estar com o EPI adequado e ter equipamentos de segurança para os pedreiros, óculos, luvas, proteção para a cabeça, entre outros. É muito importante, óbvio que é, mas não é só isso, entende? Com esse questionamento, a gente pode entender que as pessoas têm um conhecimento, mas é um conhecimento vago, é o que elas entendem, mas é uma coisa bem rasa. Como, por exemplo, teve uma resposta que foi como algo fundamental para o bom andamento da obra e qualidade de vida para os seus colaboradores. E realmente é isso, de forma rasa, mas é. Algum amigo quer complementar a minha fala? Como a Taine já citou, por exemplo, um morador passando pode sofrer um acidente de trabalho e ele tem seus direitos. E não vale só aqueles acidentes que a gente pensa mais rápido, queda de altura, cair alguma coisa na cabeça do morador. Vale lembrar, por exemplo, a perda de audição. Quando há uma obra muito barulhenta perto da sua casa, pode ser que você tenha algum problema relacionado à audição. Querendo ou não, é barulho consecutivo, repetitivo, vai alterar alguma coisa. Também pode ser inalação, você pode passar perto de uma obra, não necessariamente no local onde você mora. Você pode estar na rua, no centro, passar perto de uma obra, inalar poeira de material indevido, que acabe levando você ao hospital. Você tem direito sobre isso. E a gente consegue muito observar pelas respostas, querendo ou não. Sendo rasas, cada um deu uma resposta diferente. Algumas. Um falou sobre EPI, outro foi mais geral, proteção à vida, que nem a Thay falou. Mais algum colega quer salientar alguma coisa? Próximo slide, por favor. Bom, na segunda pergunta, nós perguntamos você teria maior confiança em um canteiro de obras acompanhado por um técnico ou engenheiro de segurança do trabalho? 86% das pessoas responderam sim e 14% responderam talvez. Gente, o que vocês acham do que levou essas pessoas responderem talvez? O que levou? Questão monetária, questões de falta realmente da questão de eles não confiarem num técnico ou engenheiro de segurança do trabalho? O que vocês acham sobre isso? O que levou essas pessoas a falarem talvez? Acho que pelo fato de elas nunca terem presenciado algum acidente de trabalho, digamos assim, sem a presença de um profissional, né, de segurança do trabalho. Eu acho que a gente, antes do curso, a gente não sabia muito que toda obra necessitava desse profissional. Muitas obras existem, possuem esse profissional, a gente não tem conhecimento. E esse pessoal que colocou talvez, eles podem ter tido experiências ruins ou questões monetárias, como já citado.
Existem tantas hipóteses, mas esse pessoal que colocou sim, eles colocaram sim porque eles têm um conhecimento, ou, não sei, alguém quer salientar alguma coisa? A maior parte das pessoas podem ter colocado sim, pelo fato de terem a segurança de saberem que é um bom trabalho, mas na prática nós sabemos que muitas das obras são feitas sem esses profissionais, até porque, como já citado, questões monetárias, sempre tem o pedreiro da esquina que faz mais barato, e as pessoas sempre visam isso, sabe? A questão do dinheiro. Ah, mas porque fulano faz mais barato? Mas aí o fulano fez, e o fulano, no final, a obra teve problemas, teve muitas patologias, e é exatamente disso que nós corremos, e é importante salientar essas questões, não só as patologias da obra, mas como acidentes também. Às vezes você está fazendo sem um profissional adequado para isso, e um pedreiro que às vezes está na sua casa, ele sofreu um choque ou algo do tipo, você vai ter que arcar com todas as consequências disso, você vai ter que arcar com despesas médicas, entre outros, sabe? Tudo aquilo vai cair no seu bolso, querendo ou não, o barato vai sair caro, dependendo da situação. Então, eu acho que isso a gente tem que visar muito. Você, quando for fazer sua obra, por favor, tenha o conhecimento, vise todo no geral, tenha uma visão geral da questão. Não é só, é mais barato, mas o barato, no final, pode sair caro. Alguém quer acrescentar alguma coisa? A gente falou muito durante o trabalho em obras maiores, porque realmente as que ocorrem maiores acidentes, é o que é mais falado nos noticiários, mas que nem a Taine falou, existem em obras pequenas, você contrata um pedreiro mais em conta, o barato sai caro, porque querendo ou não, às vezes a pessoa não tem o conhecimento técnico referente àquele assunto. Como eu já citei no trabalho, às vezes a pessoa aprendeu na hora, aprendeu fazendo, não necessariamente na sua obra, mas pode ter aprendido em outra obra, e não é feito de total qualidade. Não estou dizendo que todo profissional é assim, mas sim, nós sabemos, nem todas as obras são assim, claro, mas a questão não é só visar obras grandes, nós temos que ter uma noção das obras pequenas, porque essas obras pequenas, elas também entram nessas estatísticas. Se essas estatísticas são grandes, é porque muito dessas situações que ocorrem são de obras menores, né? Óbvio que as obras grandes têm maior visibilidade na mídia, mas a obra que está acontecendo no seu vizinho é tão importante quanto a obra do prédio que está acontecendo na cidade vizinha, que é uma capital, enfim. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Essas obras pequenas eu acho que são onde tem mais imprudência, porque por ser uma obra pequena, não são atentados a todos os detalhes. Existem muitas imprudências, como já citado. Com certeza. Sim, eu acho que quem vai fazer uma obra assim de pequeno porte, por exemplo, eles pensam que é uma obra pequena, não precisa de tanta atenção assim, não tem essa necessidade de contratar um engenheiro, um técnico de segurança do trabalho. Aí acha, não tem perigo nenhum em fazer isso, entendeu? Por isso que é onde tem mais casos de acidente de trabalho. Sim, eu creio que quando eles vão contratar para fazer uma obra, eles contratam um pedreiro. O pedreiro vai me cobrar com tudo, eu vou gastar 10 mil. Aí ele pensa, vai numa construtora que vai ter tudo regulamentado, tudo certinho. Vai ser 15 mil. Ele faz a conta, 10 mil, então vou contratar o pedreiro que ele vai fazer e vai dar tudo certo. Mas depois ele acaba que o que ele ia pagar 15 mil ia sair tudo nos parâmetros, nas normas certinhas, dá um problema, vem alguma patologia ou algum problema mesmo, ele acaba gastando 30 mil. Então ele pensa, no imediato, e ele não tem o conhecimento de que vai ter problemas no futuro, nem pensa nisso na hora, né? E aí futuramente tem a necessidade de fazer os pequenos reparos, né? E aí que pode custar caro também. E aí tem gente que ainda, nos pequenos reparos,
não contratam os especialistas também, né? E aí traz mais danos ainda. Tem pessoas que fazem a própria reforma, né? Eles nem têm conhecimento técnico sobre a questão, eles, na verdade, nem é pedreiro, nem nada, não tem conhecimento técnico sobre absolutamente nada, e ele coloca a cara a tapa para fazer sua própria reforma. Então, muitos desses problemas vêm e são advindos dessas situações, né? A gente tem que visar isso. E eu acho que é muito importante nós focarmos nisso. Então, por favor, você que quando for fazer sua obra, procure um profissional da área que entenda, que vá te acolher nessa questão, ele vai fazer todos os parâmetros, tudo que for de correto, ele vai estar ali, vai estar seguindo todas as normas e vai ter um respaldo maior em tudo que ele for fazer. Procurem sempre um profissional, tá, gente? Porque da mesma forma que quando você está doente, você procura um médico e não o tiozinho da esquina que acha que entende de farmácia, é a mesma questão com a sua casa, porque a saúde da sua casa é tão importante quanto a sua, tá? Nós seguimos o mesmo padrão. Quando você sente uma dor, você não vai numa pessoa totalmente inexperiente ou que foi autodidata. Você procura um médico especializado que entende da sua situação. Da mesma forma que procure um profissional, um engenheiro, um arquiteto, enfim, sempre procure o melhor para a sua construção, tá? Próximo slide. Bom, a terceira pergunta é: você sabe as medidas que devem ser tomadas para a segurança do trabalhador e da comunidade em um canteiro de obras? 50% disse sim, 20% disse talvez e 24% não. Eu creio que, né, esses 24% dessas pessoas que responderam não tenham sanado boa parte das suas dúvidas agora com o nosso minicurso. Espero que nós tenhamos sido claros no que a gente quis passar, tá? A gente estudou bastante, tentou passar o máximo de informações para vocês. Se não deu tempo, tá? Foi realmente desculpa, a gente tentou passar o máximo de informações para vocês. Nós pesquisamos muito, nós estudamos muito para passar o melhor que a gente pôde, né? E mais alguém quer salientar alguma coisa? Eu acho que a gente poderia falar sobre as porcentagens dessa pergunta, que a gente pode muito observar que 50% disse sim, como já foi falado, 24% não e 26% talvez. E esse pessoal do talvez, eles podem ser tanto participar da parte do sim quanto do não. Qual a certeza de quem respondeu sim realmente ter o total conhecimento? Quem respondeu sim pode ter um conhecimento básico e acreditar que sabe de todas as medidas. E quem respondeu talvez tenha total conhecimento de que, não sobre o assunto, mas um total conhecimento de que ele não sabe todas as medidas, ele tem uma breve noção. Como as pessoas que responderam talvez só não quiseram admitir que não sabiam. Alguém tem algo para ressaltar? Acho que não. Eu acho que essa pergunta foi respondida durante o minicurso. Agora, quem não sabia vai estar sabendo agora, que agora você pode entender tudo direitinho e saber a importância de um engenheiro de segurança do trabalho e qualquer profissional da área. E se algo não ficou tão claro assim durante esse mini curso, é só perguntar nos comentários que a gente tira as dúvidas aí. Exatamente, bem lembrado, Lisa. Pode deixar os comentários aí embaixo que a gente vai responder tudo, tá? Você tem algum conhecimento sobre os seus direitos em relação à segurança no canteiro de obras, tanto para o trabalhador quanto para a comunidade? 28% respondeu não, 52% respondeu sim e 20% talvez. Alguém tem algo a salientar? Creio que a maior parte do não e o do talvez, eles realmente não têm uma noção, até porque não é uma coisa que
esteja muito específico. Nós sabemos porque nós paramos para pesquisar a fundo e entender as questões, as respostas deste questionamento, mas creio que antes disso, nem nós tínhamos uma noção realmente clara do que eram os direitos do trabalhador e da comunidade. Sim, eu penso, tipo, todo mundo tem uma breve noção. Se cair um tijolo na minha cabeça, eu vou ter algum respaldo, vou receber alguma coisa, vou ter um acompanhamento, mas ninguém, tipo, a fundo sabe direitinho o que tem, quais são os seus direitos, né? Então eu penso que o mais sensato aí foi quem respondeu talvez. Você sabe os prejuízos que podem ocasionar ao responsável por uma obra, caso algum acidente ocorra por negligência quanto ao seguimento das normas de segurança do trabalho no canteiro de obras? Bom, 10% respondeu que talvez, 24% respondeu que não e 66% respondeu que sim. Alguém tem algo a comentar sobre isso? Creio que a maior parte entende como um prejuízo do empregador. As pessoas que responderam sim, talvez, eles entendiam que a questão de paralisar a obra, a questão de as despesas médicas que o trabalhador vai ter, né, e o empregador vai ter que arcar com todas essas despesas, eles entendiam nessa parte da questão do empregador ter esse trabalho. Basicamente isso. Nós podemos, eu espero que nós tenhamos esclarecido um pouco mais essa questão, e é basicamente isso, tá? Voltando a falar, tá, gente? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos saná-las, tá? Próximo slide. Baseado no seu conhecimento, quais dessas opções não se enquadram em trabalho insalubre, capaz de prejudicar de alguma forma a saúde do trabalhador? 4,2% diz que o trabalho com exposição de agente químico, 6,3% diz que é o trabalho com exposição a agentes biológicos, 6,3% diz que é o trabalho com exposição ao calor, frio ou umidade, 4,2% diz que é o trabalho com exposição à radiação, e 75% diz que é o trabalho com exposição a áreas climatizadas. Eu creio que as pessoas que colocaram que exposição a áreas climatizadas não se enquadraria como trabalho insalubre, seria uma visão um pouco rasa. Áreas climatizadas podem contar frigoríficos, que tem que manter uma temperatura fria para manter a carne numa determinada temperatura. Isso de maneira geral. Trabalho com exposição à radiação se enquadraria como trabalho insalubre. Mas poucas pessoas votaram que não se enquadraria. O que levou... Todas essas opções, na real, se enquadram como trabalhos insalubres. Mas o que faz a pessoa acreditar que não se enquadraria? Radiação, sendo que todos os radiólogos, tecnólogos de radiologia, têm uma carga horária totalmente diferente de outros trabalhos, justamente por causa da sua exposição direta com a radiação, frequentemente. Trabalhos com exposição ao calor frio ou umidade pode trazer inúmeras doenças. Você sabia que quando o trabalhador sofre um acidente indo ou voltando do trabalho é classificado como acidente de trajeto? 26 pessoas responderam talvez, 24% respondeu não e sim, e 50% respondeu sim. O que vocês acham sobre isso? As pessoas que responderam sim, por que elas responderam sim, se elas sabiam, as que responderam talvez, e aqui responderam não? Eu creio que essa porcentagem que respondeu sim tem um grande conhecimento, de certa forma, sobre as medidas. Por exemplo, eu, antes da disciplina que foi apresentada para a gente de segurança do trabalho, não tinha o conhecimento sobre isso, que na ida ou na volta do trabalho também se enquadrava. Porque, querendo ou não, você já acabou seu horário de expediente, você saiu do seu trabalho.
mas mesmo assim é considerado acidente. Você foi indo e voltando do seu trabalho. Eu também concordo com você. Quem respondeu que sim é porque tem um conhecimento bem, creio que já tá bem inserido nesse meio. Porque, tipo, quem vai imaginar, deu meia hora antes eu tô saindo para ir pro meu trabalho e tive um problema e você ainda vou ter o reparo, vou ter o amparo, o respaldo, como isso é enquadrado como um acidente de trajeto. Eu mesmo não sabia também isso aí. A gente pode observar, quer dizer, não observar, mas perceber que talvez algumas pessoas que saibam disso não saibam por ter estudado ou pesquisado, e sim porque sofreram acidentes, e por isso eles têm esse conhecimento. Sofreram e aprenderam na prática. Exatamente, concordo. Próximo slide. Mais alguma coisa para falar, Rian? Desculpa se eu te cortei. Não, pode sim. Bom, a 8ª pergunta é: quais dessas opções se enquadram em um possível acidente de trabalho no canteiro de obras? Pode ser marcado mais de uma alternativa. A gente deu várias alternativas, né? E maioria as pessoas acertaram, até porque todas essas opções eram acidentes de trabalho, por isso que a gente colocou a opção de ser marcado mais de uma alternativa. Todas elas eram, sim, acidentes de trabalho de um canteiro de obras. Só que, como podemos ver, teve opções que foram apenas 4%, e que isso significa que as pessoas não têm um conhecimento tão vago como, por exemplo, choque elétrico, queda de objetos, falta de sinalização, tombos e escorregões, foram um dos pontos menos marcados, né? Normalmente, os que teve choque elétrico, eu acho que foi o que mais deixou as pessoas em dúvida sobre a questão de ser um acidente de trabalho ou não. Eu acho que, em suma, é isso. Algum amigo quer salientar o que eu disse? Eu creio que talvez o que tenha deixado as pessoas em dúvida foi o tombos e escorregões, por causa que no dia a dia, fora do canteiro de obra, a gente já é acostumado a cair, esbarrar, e acaba passando despercebido, como se não fosse nada. Caiu, levanto. Só escorreguei, lascou aqui. Creio que talvez fosse isso. Realmente é um bom ponto. Algumas pessoas podem entender que tombos e escorregões não sejam um acidente de trabalho. Próximo slide. Você já observou alguma falha na segurança do trabalho em um canteiro de obra? Se sim, qual? Uma pessoa respondeu que falta de áreas demarcadas para transeuntes, falta de proteção em buracos ou desníveis e falta de sinalização de perigo em locais com risco. Outra respondeu sim, profissionais em escadas sem os EPIs, e as outras respostas. Os amigos querem comentar sobre as respostas colocadas no questionário? É aí que a gente pode observar as pessoas que falaram que tinham alguma noção sobre o assunto, acho que foram as que mais responderam essa pergunta, porque para poder responder isso, eu acho que a pessoa deveria ter um leve entendimento do que é as normas. Sim, verdade. Aqui na falta de áreas demarcadas, ele tem uma noção do que era, sabe, da questão da sinalização, que o canteiro de obras precisa ser sinalizado, e ele tem que ter uma sinalização para a sociedade, tanto para a sociedade quanto para os trabalhadores também. Teve resposta falta de andame adequado, a falha mais comum. Rian, quer falar? Sim, eu concordo também. E que quem tem noção disso é porque já viu, né, que no canteiro de obras as pessoas não usando EPI, que tipo, todo mundo tem acho que é amplo, que todo mundo tem um conhecimento de que tem que ter uma segurança. Aí você vai lá, passa e vê o pedreiro sem capacete ou com andame inadequado, já fica bem escancarado, fica bem na cara de que aquilo está errado, né? Então, eu creio que todo mundo que tem um mínimo de conhecimento sabe que é preciso ter
seguir as normas e ter uma segurança, né, no trabalho que está executando. Exatamente. Próximo slide. Só uma coisa, a gente pode observar... Rapidão, pode voltar. Desculpa, Vicky. Não, relaxa. Uma coisa que pode fazer com que o trabalhador... Vou exagerar, mas tem a síndrome do super-herói, é a utilização de materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, escada. A gente pode observar que alguém colocou profissionais em escadas, no caso, a escada a gente usa muito no nosso dia a dia, sem os EPIs. Mostra o conhecimento da pessoa, que ela sabe que, mesmo sendo um objeto do dia a dia, é necessário um EPI. É só isso. Pode passar. E para finalizar o nosso questionário, nós pedimos para as pessoas fazerem um questionamento baseado no tema do formulário, baseado no tema, né, que nós pedimos, que era o tema do formulário. Em caso de morte de canteiro de obras, quais as consequências para o dono? A primeira pergunta, alguém deseja responder? Creio que, devido às normas, o empregador deve pagar uma indenização para a família, por causa que o trabalhador se machucou, acabou morrendo devido à sua obra. Um acidente que ocorreu na sua obra é de sua responsabilidade. E, querendo ou não, o trabalhador não vai poder mais trabalhar, né? Então, ele faz parte de uma família, ele tem responsabilidades e estará descumprindo por causa do acidente que ocorreu na sua obra. A segunda pergunta foi: os canteiros de obras estão de fato seguindo as normas ou às vezes deixam a desejar, de forma geral? Como nós já falamos anteriormente, sim, alguns canteiros deixam a desejar em muitos aspectos, né? Existe a questão da sinalização, tem canteiros de obras que não têm todas as especificações que a NBR 2284 e a NR 18 impõem, né, que é a questão de instalações sanitárias, lavatório, refeitório, essas coisas. Tem canteiros de obras que não possuem essas regrinhas, né? Nem todos seguem essas normas ao pé da letra, e é normal, às vezes, normalmente, a prática sempre esquece um pouquinho da teoria, mas, em suma, nós achamos que sim, a maior parte segue as normas, né? Mas, óbvio que tem aqueles que deixam a desejar, né? A próxima pergunta é: como é possível melhorar o ambiente de trabalho, tornando-o seguro para o trabalhador e o público em geral? Então, nessa questão aqui, a gente tem as normas e as NBRs. E é exatamente isso, você seguindo elas ao pé da letra, da forma que elas estão impondo para você seguir, o empregador, ele tem que analisar essa questão e ele tem que ter uma noção de que realmente ele tem que seguir ao pé da letra. Se ele seguir, você vai ter um ambiente de trabalho totalmente propício para o trabalhador e para a sociedade, porque ninguém vai sofrer de nada, porque se você tem uma sinalização correta, se você tem um canteiro de obras totalmente, um layout todo trabalhado e tudo bem formado e bem feito, você não vai ter problemas. Óbvio que acidentes não são previstos e tudo pode acontecer, mas quanto mais você tiver esse cuidado, menos problemas futuros você vai ter. Algum amigo quer salientar a minha fala? Para salientar, a gente deve lembrar que as normas não foram criadas para ser um empecilho para o empregador, e sim para ajudar tanto o empregador quanto o trabalhador e a sociedade, o público em geral que está passando diante da obra. Que, querendo ou não, é para assegurar o direito de ambos. Existem as normas para o trabalhador poder trabalhar em segurança, e com o trabalhador trabalhando em segurança, seguindo todas as normas, o empregador assegurando isso, a obra vai seguir num determinado prazo, e todos saem no lucro, porque o empregador consegue o que ele quer e o trabalhador não é prejudicado no período. Exatamente.
Sim, sim. E essa que a Vitória disse aí complementa até a próxima pergunta, a próxima resposta, né? Qual a obrigação do trabalhador em relação à segurança no local de trabalho? É seguir as normas também. Como o empregador tem que fornecer todos os parâmetros para que ele siga, o trabalhador é de seguir as normas. Vai zerar os acidentes? Creio que não. Os acidentes acontecem, mas o intuito é diminuir eles, né? E para que eles não tenham tanta fatalidade, né? Como antigamente acontecia e hoje em dia ainda acaba acontecendo, né? Porque não tem o responsável técnico, né? Na obra. Um técnico em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho. Em canteiros em que não há um planejamento, né? E não segue nenhuma norma. Às vezes também não é nem a falta. A obra pode seguir todas as normas certinho, ter um técnico, um engenheiro responsável, mas o trabalhador, ele não fazer a parte dele. A utilização do EPI é dado para ser utilizado. Há um motivo para ser dado o EPI, para segurança. O trabalhador achar que aquilo é tranquilo não vai facilitar. Assim, o trabalhador pode sofrer um acidente e quem vai acabar sofrendo, além do trabalhador, óbvio, é o empregador, mesmo tendo seguido todas as normas e diretrizes impostas. Sim, por isso que é importante ter também um instrutor para ensinar como é que é a utilização do EPI e um supervisor também, para estar lá sempre olhando, sempre vendo para ver se está seguindo essas normas quanto à segurança do Até porque, tá, gente, a questão da construção civil do empregado, o empregado tem seus direitos, óbvio, mas ele também tem seus deveres, tá? Tudo nessa vida nós temos direitos e deveres, e nesse quesito, o dever do trabalhador é fazer o uso do EPI que lhe foi entregue, né? Porque todo empregador tem a obrigação de entregar o EPI, como os meus amigos já falaram, entregar o EPI em mãos, então ele tem que fazer o uso correto deles, tá? É a obrigação do trabalhador, tanto que na obra existe uma colocação que é advertências. Toda vez que um empregado não estiver usando o EPI, ele leva uma advertência. Se, salvo engano, tá, gente? Eu posso estar enganada, mas creio eu que depois de 3 advertências ele leva uma pequena suspensão. E é exatamente essa questão. Se você tem um técnico de segurança do trabalho seguindo a sua obra, você vai ter um respaldo maior, né? Porque vai ter alguém lá resguardando aquilo que você está construindo. Apesar de você é um empregador, então você tem todo a tranquilidade de fazer isso, sabe? Sobre a próxima pergunta como acontece o planejamento para evitar os acidentes de trabalho? Nesse momento, o planejamento é basicamente seguir as normas, tá, gente? Seguir todas as normas, a NR18, que ela estabelece a questão de como deve ser o layout do canteiro de obras, de tudo que deve ter, e da questão do layout, nós temos a questão da instalação sanitária, a questão do refeitório, a questão da cozinha, e tudo seguindo a NBR, tá, gente? Lá na NBR 12.284 está detalhadamente todas as coisas que devem ter, qual o tamanho, distância, local apropriado. Então, seguindo as normas, você vai ter um planejamento do canteiro de obras muito bom e que eu tenho certeza que vai evitar 90% dos acidentes de trabalho no seu canteiro. Sim, sim. Ter uma boa sinalização também é muito importante. Porque, tipo, o canteiro de obras é um ambiente complexo, né? Ele é perigoso, mas e complexo. Ele tem diversos fatores que tu tem que pensar, como locais do ambiente, onde vai ser feito o material, e tem que ser próximo, tais ambientes têm que ser próximos um do outro, para se minimizar todos os riscos que envolvem, né, na construção.
Mas alguém quer complementar? Alguém mais? Creio que não, pode passar. Eu creio que, só para complementar, como o Vinícius falou, é um ambiente muito complexo e é necessária atenção e a distração e organização. Um ambiente como esse, uma distração pode acabar acarretando num acidente. A mistura do material de forma inadequada pode liberar gás, que pode ser inalado, que pode gerar um acidente de trabalho. Existem vários fatores que podem gerar acidentes por desatenção do trabalhador. Bom, concluindo então esse segundo módulo, né? A segurança do trabalho é um tema bastante amplo e com muitos desdobramentos. E isso porque, para quem elabora as regras, normas e orientações, é necessário cobrir todas as inimagináveis situações. No entanto, né, cumprir com as exigências e manter os trabalhadores seguros não é tão complicado assim. Tem profissionais de segurança do trabalho muito capacitados, né, no mercado e que podem auxiliar nas mais diversas situações. E também é muito importante salientar que os recursos alocados em segurança não podem ser entendidos como custos, mas sim como um investimento. Isso porque é muito mais barato prevenir um acidente do que arcar com as consequências humanas, pessoais, financeiras, de um acidente dentro de um canteiro de obras, né? Esse foi o nosso trabalho, nosso segundo módulo. Espero que todos tenham gostado, que tenha esclarecido as dúvidas aí. Quero agradecer para quem assistiu até aqui, quem gostou, né, compartilha. E todos aí, a gente está agradecendo, o pessoal agradece aí também. Nós agradecemos a presença de vocês até aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem se inscrever no canal, porque vai haver muitos minicursos mais. Eu falei que ia cagar, eu falei. Futuramente nós vamos apresentar outro minicurso, que será... O tema será as patologias advindas de pequenos reparos, né? E aí, então, se inscreve no canal, ative o sininho para poder ficarem atentos aí quando será realizado o minicurso. E a gente agradece a todos que ficaram por aqui. Até a próxima. Muito obrigado.